Olá família, muito boa noite. Chegamos ao último dia do mês de outubro. Chegamos, vencemos, graças a Deus. Agradecendo ao Papai do Céu por tudo e por todos. E a você que sempre está conectado conosco nesta programação, Deus te abençoe. Lembrando sempre estamos aqui de segunda a sábado, sempre às 21h30, trazendo esse momento do nosso farão para refletirmos a palavra de Deus, guardarmos no nosso coração. Que Deus abençoe nossos amados irmãos que sempre estão conectados conosco aqui nesta programação. Deus vos abençoe ricamente. E sempre com o nosso projeto aqui de levar essa mensagem para você. Que Deus te dê graça no dia de hoje, te dê sabedoria. E que na noite desta quinta-feira você possa receber a palavra de Deus. Então a gente vai direto com ela. Hoje é o dia delas, representado por ela, pastora Marivalda Santos. Graça e paz de nosso Deus. Que bom estarmos aqui outra vez. Hoje cedo eu estava no meu momento devocional e veio assim no meu coração o desejo de falar sobre o sobrenatural de Deus. E por que eu gostaria de falar sobre isso? É porque o sobrenatural de Deus, ele é real, é necessário e é uma demonstração de fé e de intimidade nossa com Ele. Daqueles que creem em Deus, no seu amado Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. É muito bom falar sobre isso e gostaria de transmitir a minha experiência. Quem sabe vai ajudar alguém ou alegrar o coração também de quem já teve experiências semelhantes. E você está convidado a colocar nos comentários quando você tiver acesso a essa pequena ministração. Olha, eu fui criada na igreja evangélica. Lá na minha cidade, Correntina, oeste da Bahia. Hoje eu moro em Goiânia. Há 6 anos e poucos meses. E eu percebo assim que eu era muito incrédula. Não tem nada a ver com a igreja, com a religião, não. Era uma questão minha, porque salvação é algo pessoal. Claro que a igreja é importante, porque a igreja ensina, fala dos dois lados, né, do caminho da salvação, do caminho da perdição, fala sobre céu, fala sobre inferno, mas a decisão de amar a Deus, de seguir o caminho para o céu, isso é extremamente pessoal. E a gente na carne mesmo, somente na carne, é impossível, gente. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele chamou os seus discípulos e disse que não ia deixá-los órfãos. Falou, eu voltarei para vós. Enviarei o Espírito Santo, e significa que é ele nessa forma agora, não é? O Espírito Santo, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Então, a presença do Espírito Santo em nós é algo sobrenatural. Como que pode? Nós somos tão imperfeitos, tão falhos. E, vez ou outra, estamos caindo, escorregando e nos levantamos outra vez. Por que nos levantamos? Por causa do auxílio do Espírito Santo. E eu trouxe para vocês hoje o seguinte versículo, segundo a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está vendo? O apóstolo Paulo aqui está falando de algo sobrenatural, que é o Espírito Santo que traz essa liberdade, que é uma liberdade diferente da que nós conhecemos no mundo. Na verdade, no mundo não há liberdade mesmo. A verdadeira liberdade nós encontramos em Cristo. E apenas o Espírito Santo, que é o nosso companheiro hoje, nas questões espirituais,
não é? Então, quem é cristão tem o Espírito Santo como guia, como ensinador, companheiro, consolador, Deus presente na vida. E então vai compreendendo certas coisas. Então, no sobrenatural de Deus, no sobrenatural, ele fala conosco através de sonhos, visões e na intimidade mesmo. Eu já ouvi tantos relatos de pessoas que conversaram com Deus e tiveram a resposta. São muitas histórias, mas eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu era muito incrédula, mas aos poucos eu fui aprendendo e tendo experiências com Deus. Hoje eu não estou lá, essas coisas, mas melhorou. Não sou mais como antes. Questão minha mesmo, de busca, de se quebrantar diante do Senhor, de entender o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer nos ensinar. E o Espírito Santo é muito bondoso. Então eu vou falar algumas coisas que eu aprendi no sobrenatural de Deus. Conversar com Ele sem formalidade é um dos exemplos. Porque tem gente que quando vai falar com Deus, né, faz aquela formalidade toda. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou entrando na Tua presença gloriosa, porque não sei o quê, faz aquela coisa toda e fala tão alto e pensa que é só daquela maneira que ele pode falar com Deus. Quando eu digo, eu entro na Tua presença, significa que eu não estava na presença dele. Concorda comigo? Então, o nosso Deus, mesmo assim, ele nos compreende. Não vou dizer que ele não ouve uma oração assim. Ouve. Ele ouve todas as nossas orações. Mas ele nos ensina, através do Espírito Santo, ele vai nos ensinando na palavra como é que nós devemos agir. Então, nós vamos olhar o exemplo da Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito linda. É quando Raquel ficou grávida. Eu sempre atrapalho Raquel e Rebeca. Deixa eu ver. Meu bem, foi Rebeca que ficou estranhando porque havia uma luta. Foi Rebeca, sim. Foi Rebeca. Ela, a mulher de Isaac, ela ficou grávida de gêmeos. Então, eles ficavam brigando lá dentro da barriga dela, pulando lá dentro da barriga, que a gente que já ficou grávida, teve filho, sabe como é isso. Um só já tem hora que perturba, fica chutando lá dentro da barriga. Imagine dois, e dois que já estavam se desentendendo desde o ventre da mãe. E a Bíblia diz que ela foi perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo. Só faz isso quem tem intimidade, não é? E há vários exemplos na Bíblia, com Davi, até com Sansão, com Abraão também, muitas coisas assim que aconteceram na Bíblia, mostrando essa intimidade. E uma vez eu estava na área assim da casa, eu olhei para o céu, tinha uma nuvem. Não, olhei para... Foi isso mesmo, uma nuvem. E eu senti tanta presença de Deus olhando assim para o céu. E eu fiz esse gesto assim, de coração, né? E joguei um beijo e ofereci para o papai. Pronto, e ali no dia seguinte, eu olhei para o céu e vocês podem acreditar. No mesmo lugar para onde eu me dirigi assim, joguei aquele beijinho para Papai do Céu, uma nuvem de novo no formato de um coraçãozinho. Podia não ser um coração, claro que não era, mas o formato. E eu me lembrei daquele momento e senti um prazer, uma alegria tão grande, tão grande. Nessa mesma casa, eu tinha plantado fiz um pequeno jardim e ofereci a ele, ao Senhor.
E um pé de 11 horas estava cheio de flores. Eu achei tão lindo e ofereci ao Senhor. Vocês sabem, quem gosta de plantas sabe que às 11 horas ela recebe esse nome porque ela só abre na parte da manhã, entre 10h30, 11 horas. Mas de meio-dia para lá, pronto, elas vão dormir. As folhinhas ficam fechadinhas, as flores também. E nesse dia que eu ofereci ao Senhor, no dia seguinte, não, na mesma noite teve culto, fui até eu que dirigia o culto, a parte devocional. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui guardar meu sapato, estava o pé de 11 horas com todo repleto de flores abertas. Eu chamei meu esposo, né, e mostrei para ele e fiquei naquela maior alegria, porque foi a primeira e a única vez que eu vi um pé de 11 horas aberto assim. Estou falando para vocês de coisas simples, coisas pequenas que a gente faz. Como, por exemplo, eu recebi um diagnóstico que eu estava com artrose há mais de 20 anos, lá em Salvador. Eu falei, doutor, e tem cura? Ele disse, não tem cura, tem paliativo. Você vai tomar remédio até o fim da vida, vigiar a boca, perder peso, fazer exercício físico e conviver com a doença. Na hora ali, eu não tive reação. Eu recebi o diagnóstico, ele passou tudo direitinho. Quando eu saí, eu olhei para o céu e falei, aí, Senhor, dizendo que eu não tenho cura, se o Senhor é o Deus que me sara. E fui embora, não me preocupei muito com aquilo. E eu andava sentindo muitas dores. Eu sofri uma dor na coluna, eu ia andando assim na rua e fazia truco. De repente eu não dava um passo mais. Eu ficava gritando e passava uma pessoa, eu pedia socorro para me ajudar, para me segurar. De tão grave que estava a minha situação. Eu passava 3 dias sem poder dormir. E eu falei isso com intimidade com Deus. Aí um dia umas menininhas que tomavam café comigo, elas foram lá em casa e uma delas falou assim, tia Valda, põe aquela música Recebe a Cura, de Ludmila Ferber. Estava o maior sucesso na época. Eu coloquei a música, segurei na mãozinha dela e fiquei balançando. Nisso veio bem assim no meu espírito, eu estou te curando de artrose agora. Então começou um gelinho assim na minha perna direita, subindo e descendo. E eu senti uma alegria, uma satisfação tão grande, algo tão sobrenatural, que eu comecei a pular e ficar ali naquele êxtase com aquelas 2 menininhas. E a artrose foi embora, eu fui curada. Isso tem muito mais de 20 anos. Tem quase 30 anos. Era para eu estar numa cadeira de roda, eu já ter morrido. Era para eu estar toda aleijada. Eu ainda fiquei com a marca no braço. O meu braço aqui, olha, na época, essa marca ficou para eu lembrar que meu corpo estava ficando todo deformado. Nunca mais tive crise de coluna. Por quê? Por causa da intimidade com Deus. Deus é real. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é aquele que sara, é aquele que salva. Para de dizer que Deus odeia fulano, odeia tal povo, assim, não. Deus já provou o seu amor pela humanidade, mas Ele não força a barra, Ele não obriga ninguém a servi-lo. Agora, quando nós escolhemos servi-lo, aí Ele nos corrige para o nosso bem, Ele nos instrui, nos ensina o caminho da verdade. Então, amados, apeguem-se ao Espírito Santo, valorizem o Espírito Santo, porque nós estamos vivendo a última fase, a última oportunidade para a humanidade. É a presença do Espírito Santo de Deus. Tudo começou com Ele, quando Ele pairava sobre a face do abismo onde não havia nada. E aí vem aquela voz, haja luz, e houve luz, e tudo foi criado para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele, o Criador,
o dono do universo, que nos adota como filhos, nós pecadores, quando decidimos servi-lo, amá-lo, adorá-lo, ele fica muito feliz, segundo a sua palavra. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e vamos falar com ele agora. Tá bem? Você pode falar com ele de olho fechado, de olho aberto, de joelhos, em pé, andando, na beira da pia lavando louça, dentro do vaso, dentro do banheiro, aliás, dentro do banheiro. Eu aprendi que a gente precisa agradecer a Deus por termos o nosso aparelho digestivo funcionando direito, nosso aparelho urinário. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, até pelos prazeres pessoais. Tudo devemos agradecer, porque o que é bom vem do nosso Deus. Concorda? Pai amado, muito obrigada por essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu sei que aquelas que precisam ouvir essa palavra, o Senhor vai inspirar, vai incentivar, motivar para que elas ouçam essa mensagem. Obrigado, Senhor, meu Deus. O Senhor me mostrou que muitas pessoas estão ouvindo essas programações que fazemos, não colocam um joinha, não colocam um comentário, mas elas estão se alimentando. Isso é o que mais importa. Obrigada pela tua fidelidade conosco. A obra é tua, não é nossa. E é muito maravilhoso saber que o Senhor usa todas as maneiras, todas as formas para que as pessoas aprendam sobre a tua palavra. Pedimos uma bênção de saúde, de cura, de alegria, de superação, de renovo para cada pessoa que nos ouve nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, que você receba a palavra de Deus, guarde-a no coração, porque isso é muito importante. E na simplicidade, né, como a pastora falou, nos detalhes, não precisa aquele ritual. Seja simples, seja sincero e Deus te ouvirá. Amados, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã a partir das 21h30 com todos vocês. Se você chegou e não foi inscrito, aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que nós colocamos aqui diariamente. Então Deus abençoe vocês, fique com Deus e até lá.